Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Que jogo loucão, hein? Vamos falar sobre essa vitória histórica, inclusive, hein? Essa vitória do Flamengo 4-0 na Arena do Grêmio, quartas de final, o Flamengo com o pé já na semifinal. Uma vitória absolutamente histórica, mas é um jogo com um contexto, com história maluca, completamente maluca. Vamos debater bastante sobre esse jogo, falar taticamente, teve mudança. É importante o Renato ter enxergado a mudança que aconteceu e quem sabe ele repetir isso, traz um Flamengo ser mais competitivo e tal. Antes, pedir aí pra vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos aos novos inscritos, aos novos membros. Obrigado aí mesmo pela força e pela confiança de vocês aqui no nosso trabalho. Pessoal, assim, é óbvio que o jogo é maluco, que o jogo é loucão, porque se você falar assim, o Flamengo venceu por 4-0, jogo de mata-mata. Os autores dos gols foram Bruno Viana, Rodinei, Michael e Vitinho. Já explica, né? Então já mostra como o jogo foi completamente diferente e incomum. E o outro exemplo, o Flamengo jogou melhor com 10 jogadores do que com 11, mas muito melhor. Não tem absolutamente comparação, tá? Não é coincidência e a gente vai mostrar o que de fato mudou. Isso diretamente influenciou no jogo do Flamengo. E por outro lado, um Grêmio que não soube o que fazer, um Filipão muito pobre com as suas ideias, não soube absolutamente o que fazer. Tava vendo lá que o jogo mudou, o aspecto tático, ele não fez absolutamente nada para isso. Bom, o Flamengo começa um primeiro tempo, galera, e aí é um primeiro tempo a lá anos 90, né? Dos dois lados, os dois times que marcam individualmente. Então, assim, era muito curioso ver o Thiago Santos indo atrás do Arrascaeta, perseguindo ele, da mesma forma que o Flamengo marcava individualmente, né? O Douglas Costa marcando o Felipe Luiz marcando o Douglas Costa. Aí, num período, todo mundo com encaixes individuais. O Gustavo Henrique no Borra, depois era o Bruno Viana no Borra. Borra que, inclusive, estava girando nos dois, né? No primeiro tempo. Mas encaixes. Kahneman no Gabigol. Anos 90 puro. Ali, aquele saudosista matou a saudade de ver um jogo de futebol tático dos anos 90. Todo mundo marcando individualmente. E isso deu dificuldade, principalmente para o Flamengo, que não estava conseguindo ter a sua saída de bola com liberdade. O Flamengo, no período da saída de bola, o Grêmio adiantava essa saída. Aí sim, isso não tem nada de anos 90. E aí forçava um chute mais para frente. Quando joga essa bola mais para frente, a gente fala de conceito de segunda bola. E aí Deus nos acuda total. O Flamengo com jogo de imposição física, jogo de segunda bola, pelas características do jogador. Já cansamos de falar isso aqui, né? E aí o Flamengo teve muita dificuldade e tal. E aí o Isla faz uma excelente jogada pelo lado direito, no lado defensivo, que é ser expulso. Nesse período que o Isla é expulso, obviamente, motiva o Renato para o segundo tempo, porque no primeiro tempo ainda estava na mesma, para o segundo tempo ele mudar. E o que acontece de fato, galera? No primeiro tempo, era um Flamengo que marcava sob pressão, adiantava, vou usar o termo correto, ele adiantava suas linhas, a marcação não era tão intensa assim, mas ele adiantava suas linhas. O meio-campo ficava lá no meio do caminho. E a defesa uma defesa lenta, uma defesa lá atrás. Cara, isso vai criar muito espaço. O campo, em aspas, né, ficou muito grande pro Flamengo. E o campo ser muito grande pro Flamengo, ele atrapalha diretamente o jogo do Flamengo, ofensivo e principalmente defensivo. A partir do momento que você tem jogadores que não marcam bem, que não são especialistas em marcação, e eles têm uma zona de campo para marcar muito grande, eles sabem quando eles vão marcar bem? Nunca. Porque eles precisam do campo estarem próximos, e eles precisam estarem todos próximos. E o Flamengo com 11 jogadores, até né, o período da expulsão do Isla, ele era muito espaçado, por isso que igualou. Mesmo o Grêmio sendo infinitamente inferior ao Flamengo, o jogo ficou igual, porque o jogo também é de sem bola. No segundo tempo, para o Flamengo estar com um homem a menos, o Renato muda a maneira de jogar, muda a maneira de marcar. Isso foi benéfico ao Flamengo. Ele faz o Flamengo ser compacto. E não precisou nem ser compacto com a marcação alta. Bastou ser compacto. O Flamengo foi compacto numa marcação média, numa marcação baixa. Como vocês observam, deixou apenas o Gabigol na linha mais à frente. Pelo lado direito, nessa linha com 4 jogadores, era um 4-4-1, né? Lado direito, o Everton Ribeiro, Arão, Thiago Maia, que entrou no lugar do Diego, né? E pelo lado esquerdo também estava o cartão amarelo. E pelo lado esquerdo, o Michael, que entrou né, no segundo tempo, no lugar no primeiro tempo, no lugar do Bruno Henrique, sentiu o posterior da coxa, tal, e ele manteve com o Michel aberto pelo lado esquerdo. E a linha com 4 jogadores lá atrás, com o Mateuzinho, né? Entrando e fazendo o papel de lateral direito. Então, 4-4-1. Com esse 4-4-1, foi o suficiente para o Flamengo ter compactação, do Grêmio não saber o que fazer. O Flamengo consegue, conquista mais campo, segunda bola, a marcação melhora e o ponto principal, para aquela perseguição louca, que cismou de botar isso no Flamengo, espero que ele tenha visto isso, que não dá certo. Marcando por zona. Diminuiu o espaço. Então aquele Grêmio que parecia ser limitado, ele comprovou que era limitado. Que mesmo com um jogador a mais, ele não sabia o que fazer, porque unicamente o Flamengo mudou a sua postura tática do jogo. Então é importante a gente enxergar, reconhecer que é melhor um Flamengo com 10 jogadores jogando compacto e marcando por zona,
do que ter 11 e ser completamente descompactado, descoordenado e marcando individualmente. Então provou, porque esse time está condicionado a marcar dessa forma. O Flamengo abre o placar com o Bruno Viana, né? Tem uma cobrança de bola parada, o Bruno Viana dentro da área de chute, desvia no Rafinha e a bola entra, 1-0 para o Flamengo. E aí fica um jogo muito mais confortável para o Flamengo, ainda tendo espaço e mobilidade. E eu quero destacar 2 jogadores, né? Porque normalmente o pessoal destaca, né, quem fez os gols. Aí vão destacar o Vitinho, vão destacar o Michael, ok, justo. Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Felipe Luiz, não passava nada ali por ele. É o famoso, ele foi intransponível. Não tinha nada, não acontecia nada por ali. Ele fez uma partida defensiva muito boa e aí foi um Felipe Luiz, assim, aquele que dá gosto de ver. Muito superior a esses outras versões mais atuais. Bem, ganhando os duelos de 1 contra 1, sabendo fechar o espaço, foi uma peça importante. E o Everton Ribeiro, no segundo tempo, um período do segundo tempo, até o período dele sair, deve ter cansado e tal, aí por isso que o Renato bota até o Rodinei para dar força por ali, chamou a responsabilidade. E é isso que o Everton Ribeiro tem que fazer. O Everton Ribeiro não pode ser um eterno coadjuvante. Ele chamou a responsabilidade. Foi o Everton Ribeiro que a gente espera. Ah, não fez o gol, não fez... Ok, mas ele segurou a bola lá na frente, criava as oportunidades, se movimentava bastante. Ele que tinha nessa linha pelo lado direito, nessa linha com 4 jogadores pelo lado direito, fez a jogada pelo lado direito, teve uma jogada pelo lado esquerdo, segurou, finalizou, perdeu ali o gol, mas foi o Everton Ribeiro que a gente espera. A faixa de capitão fez bem ao Everton Ribeiro. E acabou ele cansando, né? E era uma necessidade realmente de ter jogador de ida e volta, e acaba entrando o Rodinei. E aí entra o Vitinho, né? O Vitinho vai se especializando nessa temporada como aquele jogador para entrar nos jogos quando tiver 2-0, tu bota o Vitinho, que ele vai fazer o terceiro, vai criar o quarto, e mais uma vez o Vitinho vai mantendo essa média dele de resolver os jogos resolvidos. E aí ele faz o terceiro gol, né? Ele faz a assistência pro terceiro gol, uma bonita assistência, hein? Perna canhota, fez lá o arco, Rodinei de peixinho em cima do Rafinha. O Rodinei fez esse gol e o 4 já, né? O Michael acaba sofrendo um pênalti, aí o Vitinho cobra bem, pega bem na bola. Aí de perna direita mesmo, ele bate e faz o 4º gol do Flamengo, que bota o Flamengo com o pé lá na semifinal. Agora tem que formalizar, né? Essa classificação para as semifinais. Mas eu acho que, assim, muito importante pro Renato, e aí agora falando muito sério, o Renato ele teve uma oportunidade que poucos treinadores têm, uma oportunidade que o futebol deu a ele. Aprender ganhando. Não precisou perder, não precisou pagar um vexame, não precisou ser eliminado para aprender. Ele teve essa oportunidade de aprender vencendo o jogo, fazendo um jogo histórico, um placar incontestável a vitória do Flamengo. Aprender que é mais importante o Flamengo ser compacto do que um Flamengo completamente descompactado com um jogador a mais. Aprender que essa marcação individual, por mais que ele goste, por mais que ele saiba e conquistou títulos assim, trabalhando, marcando individualmente, para esse time, para esse contexto, para hoje, parece ser inconveniente a esses jogadores, sobretudo porque ele tem jogadores que não têm essa característica de marcação, então eles marcar individualmente, eles não vão roubar a bola de ninguém, eles vão ficar pelo meio do caminho, é um Flamengo frágil defensivamente, então a marcação por zona complementa e completa muito melhor a esses jogadores, uma oportunidade talvez única, porque ficou bem claro o primeiro tempo e o segundo tempo, e toda a diferença e as divergências táticas, né? Então eu acho que tá bem fácil pra gente entender e fazer essa leitura. Valeu, galera, muito especial esse jogo, vencer o Grêmio fora de casa por 4-0 não é sempre que vai acontecer, por mais que o Flamengo tenha um histórico atualmente, né, esteja muito bom pro nosso lado, mas é uma vitória histórica, 4-0, Copa do Brasil. É isso, galera, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um forte abraço a todos, tchau, tchau.